Capítulo 13. Eram altas horas da madrugada quando Toran finalmente retornou ao bangalô. Com dificuldade em lidar com as emoções despertadas, ele sentiu necessidade de caminhar um pouco antes de dormir, e nada melhor que os ares de uma região rural para proporcionar a tranquilidade de que tanto precisava. Ele andou pelos arredores da fazenda, pensando nos novos acontecimentos. Não tinha mais como se enganar. Estava tudo claro e transparente. Não tinha mais volta. E sabia que ela nutria sentimentos semelhantes aos que ele vinha sentindo. Talvez não tão intensos, já que o medo do novo a deixava receosa, mas era somente uma questão de tempo. Por outro lado, temia por não saber qual seria a reação de Lúcia ao conhecer a parte mais complicada daquela história. Com certeza não seria algo fácil de assimilar, ainda mais por causa da descrença dela. A chance de Lúcia rejeitar o passado e nunca mais querer vê-lo era enorme. E não poderia se esquecer de Adrina. Mesmo que quisesse ignorar, sabia que tanto ela quanto a família dele haviam criado expectativas sobre uma possível união. Para ele, Adrina nunca passara de uma simples companhia. Muitos diziam que ela era tudo que um homem poderia querer. Mas não é minha Lude, a mulher que desde o minuto em que vi numa foto não saiu mais da minha cabeça. E se já era difícil esquecê-la antes, imagine agora, tendo experimentado um pouquinho do seu gosto em minha boca, do seu cheiro envolvente, do veludo de sua pele. E a cada minuto quero mais, muito mais. Eu nunca imaginei ser capaz de sentir algo tão forte por alguém quanto sinto por ela. Toran também não deveria se esquecer do avô de Lúcia, que durante um encontro confidenciara a ele as intenções de programar o futuro dela. E estes planos não incluíam somente a carreira profissional. Ele se sentia bombardeado por todos os lados e, principalmente, muito responsável por qualquer coisa que acontecesse a ela. Ao se deitar, procurou esquecer todos os problemas, deixando somente a imagem de Lúcia nos pensamentos. Ele teria um dia longo pela frente e precisava descansar, pois viajaria para ver a família e para se reunir com alguns integrantes do núcleo de referência. Entretanto, uma coisa era certa: iria aproveitar a viagem para resolver também a questão com Adrina. Ele precisava pôr um fim naquela situação, independente do que acontecesse entre ele e Lúcia. Não seria justo com ela, não seria justo com ninguém. Lúcia passou todo o domingo trabalhando trancada no próprio apartamento. Ela tinha apenas alguns dias para finalizar um projeto envolvendo sistemas de aquecimento e refrigeração e, portanto, não tinha tempo a perder, mesmo com a concentração falhando a todo instante, por causa das lembranças da noite anterior. Se Lúcia pudesse, desligaria o aparelho que criava imagens de Toran em seus pensamentos. Eram quase 20 horas quando resolveu parar com tudo e comer algo. Nos dias que se seguiram, Lúcia mal parou no escritório. A rotina foi baseada em acompanhar Antônio e Sérgio em algumas visitas aos depósitos e às grandes lojas da região. Por um lado foi bom, pois o tempo passou mais depressa, mas, por outro, não conseguiu finalizar o projeto. Assim que chegou à empresa na quinta-feira de manhã, Beatriz entrou rapidamente na sala para dizer que Carlos retornara das férias forçadas. Lúcia continuou mexendo em alguns papéis, demonstrando total desinteresse. Apesar da apreensão que sentia, não queria que a amiga ficasse preocupada com ela. Mesmo assim, Bia resolveu dar sua opinião.
Ele me pareceu tranquilo e bem disposto. Parece que as férias lhe fizeram bem e Antônio teve uma conversa séria com ele assim que chegou. Mas todo cuidado é pouco, fique atenta. Pode deixar. Provavelmente se arrependeu de ter agido daquele jeito na festa, mas não vou bobear, comentou Lúcia sem parar de fazer seu trabalho. E por falar em férias, quando você pretende tirar as suas? Preciso pensar. Eu já estou com 2 acumuladas e, se não resolver logo, o RH virá me cobrar. Não posso deixar acumular mais uma. Acho que está na hora de planejar uma ótima viagem e, de preferência, acompanhada por um lindo homem alto e forte, de olhos enigmáticos, cabelos levemente dourados e dentes perfeitos. Lúcia parou de mexer nos papéis e olhou para a amiga, sem conseguir conter um sorriso. Quanta indiscrição! Bem típico de você, comentou rindo. Então, acha que eu não percebi que sua carinha esta semana está muito melhor do que na semana passada? Disse Bia, se levantando e indo até onde Lúcia estava. Você quer que eu morra cheia de pintinhas brancas pelo corpo, não é? Fique sabendo que é exatamente isso que vai acontecer. Se não me contar tudo o que está rolando entre vocês. Por favor, eu não estou aguentando de curiosidade. Lúcia continuou rindo ao trancar a porta. Quando voltou, se dirigiu a Bia e falou: O que pensa que está acontecendo? Você fantasia muito, sabia? E eu? Não foi a minha imaginação que viu a maneira que ele te olhou no dia da festa. Várias pessoas viram. E eu sei que quando falamos nele, seus olhos brilham como nunca vi. Então não me venha com desculpas. Lúcia observou o jeito com que Bia falava. Parecia que os braços iam levantar voo de tanto que gesticulava, enquanto o tom de voz aumentava gradativamente. Em seguida, suspirou e disse calmamente: No momento as coisas ainda não estão bem definidas entre nós, mas se tranquilize. Se acontecer algo, você será a primeira a saber. Prometo. E por que sua fisionomia mudou esta semana? Perguntou desconfiada. É que estávamos brigados na semana passada e no sábado a gente conversou e fizemos as pazes. Foi só isso. Tem certeza? Sim, pode confiar. Depois de refletir um pouco, Bia apontou um dedo para a Lúcia, como se fosse ameaçá-la. Muito bem, então. Não esqueça que estarei de olho em você. Qualquer mudança eu saberei. Tentou permanecer séria, mas um brilho divertido apareceu em seu rosto. Pode deixar. Mensagem captada. Agora, por favor, me deixe terminar o trabalho, senão daqui a pouco vão me mandar embora por justa causa, devido à minha incompetência. Tudo bem, eu preciso mesmo ir. Fiquei de me encontrar com o Sérgio antes da reunião para ajudá-lo a preparar a pauta. Cuide-se. Falou ao se dirigir à porta. Toran retornou na madrugada de sexta-feira. Teve que conter a vontade de ir ao encontro de Lúcia, pois sabia que ela precisava daquelas horas de descanso para conseguir se manter disposta na manhã seguinte. Antônio enviara um relatório informando o retorno daquele rapaz à empresa, pedindo que ficasse em paz, pois em breve Carlos seria transferido para outra equipe numa outra cidade. Optou por tomar um banho antes de dormir. Certamente o deixaria mais relaxado, ajudando a dissipar o cansaço da viagem e o desânimo pelo desgaste que enfrentara nos dias que estivera fora. Zair havia passado por um processo de reabilitação e necessitava de repouso. Apesar de ter apenas 182 anos, a força e disposição já não eram mais as mesmas. Toran acabou assumindo algumas responsabilidades e compromissos para auxiliá-lo enquanto se recuperava. Nori, a genitora, revezava a atenção entre o marido e Guna, a avó, que também necessitava de cuidados aos 286 anos de idade.
Toran se reuniu com Razek, que se mostrou ansioso e um tanto agitado com a vagarosidade dos acontecimentos. Para poupá-lo um pouco, Toran procurou ser o mais sucinto possível, deixando os detalhes para outro momento. Era nítido que as emoções de Razek ficavam instáveis quando falava da neta perdida. E para encerrar, Adrina se voltou quando ele disse que não continuaria mais com aquela situação mal resolvida entre eles. Ela, ou melhor, ninguém esperava que o próprio Toran rompesse sem motivo o acordo amigável entre as duas famílias. Nori implorou que o filho pensasse melhor antes de tomar qualquer decisão. E por mais que tentasse explicar a todos que Adrina não passava de uma amiga, a situação ficou insuportável. Eu não deveria ter ficado tanto tempo à deriva, deixando simplesmente que outros tomassem a frente de algumas decisões em minha vida. Espero que agora o próprio tempo conserte tudo isso, pensou ao sentir a água caindo no rosto. Assim que saiu do banho, deitou-se na cama com o corpo ainda molhado, para amenizar um pouco o calor que estava sentindo. Ainda não estava muito acostumado com as altas temperaturas daquela época do ano. O esgotamento físico e mental fez com que adormecesse assim que se deitou. Quando Lúcia entrou na garagem do prédio na sexta noite, se sentia aliviada. Finalmente conseguira terminar o projeto que faltava e poderia realmente descansar. A semana havia sido agitada, mas não se importou. Trabalhando, o tempo passava mais rápido e ela não via a hora de Toran retornar daquela viagem. Por mais que não quisesse admitir, sabia que estava com muita saudade dele. Entretanto, achou melhor não ficar ligando para aquele número. Esperaria que ele entrasse em contato. Só espero que seja logo, pensou já dentro do elevador. O cansaço amenizou um pouco quando, depois do banho, vestiu um short jeans e uma camiseta que a deixava bem à vontade e foi preparar algo para comer. As pontas molhadas do cabelo deixaram a roupa levemente úmida nas costas, mas não se importou. Qualquer coisa que ajudasse a diminuir o calor e a sensação de abafamento que pairava sobre a cidade seria bem-vinda. Fazia tempo que não se sentia tão relaxada. Evidentemente, o fato da diretoria da Holian aprovar seu mais novo projeto contribuiu muito para que se sentisse daquela forma. Lúcia nunca precisara de muita coisa para estar de bem com a vida. Gostava do que fazia, da independência financeira e da liberdade que tinha. Não morava em nenhum castelo, mas aquele espaço era apenas dela, dando a ela autonomia para reinar do jeito que bem entendesse. Depois que jantou e viu suas mensagens no celular, recostou-se no sofá a fim de assistir algo interessante que não a fizesse dormir. Clicou no controle várias vezes em busca de algum filme de aventura ou suspense, enquanto decidia se deveria ou não ir ao encontro anual da turma da faculdade no próximo domingo. Havia 3 recados lembrando-a do compromisso e sentiu que em todos existia um tom de ameaça caso ela não comparecesse ao churrasco que aconteceria numa chácara em Valinhos. Algum tempo depois, desligou a TV, indo vagarosamente até o quarto com o intuito de buscar o livro que deixara na cabeça da cama. Quando retornou à sala, a campainha tocou. Lúcia se sobressaltou. Não aguardava nenhuma visita. E Mariana, vizinha do mesmo andar, que aparecia nas horas mais impróprias, estava viajando. Ninguém, a não ser Toran, poderia aparecer naquele momento. Uma onda de alegria a invadiu, fazendo Lúcia correr para a porta e abri-la abruptamente. Oi, querida, está esperando alguém? Disse Carlos, forçando um pouco para entrar. Lúcia ficou atônita, empalidecendo ao mesmo instante. Quando tentou reagir, ele já estava dentro da sala. Como entrou aqui? O que você quer? Por que a portaria não comunicou sua chegada? Controlou-se muito para não demonstrar na voz a aflição crescente que estava sentindo.
calma, docinho. São muitas perguntas de uma só vez. Primeiramente, quero saber se sentiu saudades de mim. Lúcia respirou profundamente antes de responder. Afinal de contas, precisava se acalmar. Carlos, por favor, não comece com provocações. Eu realmente tive um dia cheio na Holland e estou muito cansada. Não temos nada para falar um ao outro. A risada que ele deu provocou calafrios em Lúcia. Você deve estar brincando comigo, não é? Respondeu enquanto se sentava no sofá e cruzava as pernas. Acho melhor fechar a porta e se sentar, porque a conversa vai demorar um pouco. Foi então que ela se tocou que ainda segurava a porta aberta e numa fração de segundo correu para o hall que dava acesso às escadas. Mas ela mal conseguiu avançar alguns metros, porque Carlos agiu rápido e a segurou fortemente pelo braço, arrastando-a de volta para dentro do apartamento. Onde pensa que vai com tanta pressa, querida? Disse ao jogá-la no sofá, trancando a porta logo em seguida. A minha companhia não está lhe agradando? Ah, já sei. Prefere outro homem, não é? Ou, quem sabe, vários? Lúcia, mesmo apavorada, se conteve ao falar. Como conseguiu entrar aqui? Ah, desculpe, eu me esqueci de responder sua pergunta quando precisei correr atrás de você. Como conseguiu? Falou pausadamente, tentando conter a raiva e o medo. Felizmente, alguns conhecidos moram nesse condomínio, então inventei qualquer desculpa para visitá-los rapidamente. E assim que me despedi, vim direto para cá. Muito fácil. E como sabia o meu endereço? Ele ainda se encontrava em pé diante dela com os braços cruzados. Não é difícil conseguir informações sobre uma pessoa quando ambos trabalham no mesmo local. Precisei apenas ludibriar a pessoa certa. Lúcia fez de tudo para controlar a raiva, mas sabia que estava por um fio de explodir. Como ele conseguia ser tão asqueroso? Diz logo o que veio fazer aqui e suma da minha frente. Respondeu tentando se levantar. Carlos, num impulso, empurrou-a novamente contra o sofá, ficando praticamente por cima dela. Solte-me agora! Exigiu enquanto se debatia. Tentou dar chutes e socos, mas ele conseguiu imobilizá-la com o próprio corpo. Calma aí, bravinha. Você sabe muito bem o que eu quero de você. Apenas uma vez e eu não insisto mais. Depois poderá ficar com quem quiser, sua vagabunda. Lúcia se desesperou ainda mais ao ouvir aquelas palavras, mas todos os golpes foram inúteis. Tentou conter as lágrimas e, numa última tentativa de persuadi-lo, disse: Carlos, me solta e vamos conversar como duas pessoas civilizadas. Eu prometo ouvir tudo o que você tem para dizer. A voz estava ofegante pelo esforço que fez. Ele apenas sorriu. Quanta generosidade de sua parte, meu amor, respondeu sarcasticamente. Pena que agora é um pouco tarde para isso. Aproximou o rosto do dela, impedindo que ela virasse a cabeça para o lado. Como acha que me senti todos estes meses correndo atrás de você como um louco? Vendo você me tratar como se eu fosse qualquer um? Eu fiz de tudo para conquistá-la, mas você apenas me esnobou. Não se dando por satisfeita, ficou desfilando com aquele tal de Henrique no dia da festa, só para me provocar. E ainda por cima fui obrigada a tirar alguns dias de férias antecipadas para não perder o meu emprego. Eu fui humilhado por você de todas as maneiras e ainda quer que eu seja bonzinho? O tom de voz foi aumentando gradativamente e no final ele quase gritava: Eu nunca lhe dei falsas esperanças. Foi você quem confundiu tudo. A voz saiu como um sussurro. Ele a encarou por alguns segundos, antes de aproximar um pouco mais o rosto. Lúcia sentiu a respiração ofegante dele na pele e, desesperada, tentou novamente golpeá-lo, em vão. Você sabia que lá na empresa corre uma aposta entre alguns homens
De quem vai transar com você primeiro? E eu apostei caro, minha querida, e nunca entro numa aposta para perder. Lúcia parou de lutar por um instante e olhou para ele assustada. Ela já não tinha mais forças. Mas se desistisse, estaria tudo acabado. Mesmo com as lágrimas caindo, se debateu o máximo que conseguiu. Carlos sorriu como se estivesse sendo acariciado. Pelo visto, você não vai facilitar as coisas para mim, não é? Riu maliciosamente ao dizer aquilo. Não tem problema, eu adoro domar uma gata selvagem. O meu prazer será muito maior. Mas por que não aproveitar também o que estou lhe oferecendo? Largue-me, implorou, mas Carlos pareceu nem ouvir. Eu sei que você não está saindo com ninguém, nem com o idiota da festa, porque venho te seguindo há alguns dias. O que aconteceu entre vocês? Será que ele percebeu que gente da sua laia só merece ser usada e descartada depois? Ou é você que não suporta ficar muito tempo sem ter vários homens te querendo? Lúcia queria fechar os olhos com força e tapar os ouvidos para não poder ver e ouvir mais nada. Não queria entrar naquele jogo de agressões, até porque sabia quem sairia perdendo. A única esperança dela seria gritar o mais alto que pudesse, para que alguém ouvisse. Mas nenhum som saiu de sua boca. Lúcia mal conseguia respirar, lutando para controlar o medo histérico que crescia dentro dela. Carlos, como se adivinhasse, tapou a boca dela com uma das mãos. Se você se atrever a gritar, eu posso esquecer-me de ser gentil e lhe mostrar realmente o meu lado ruim. Pense bem. Lúcia, num ímpeto de ódio e desespero, mordeu a mão dele com toda a força que podia. Ele esbravejou enquanto olhava furioso para ela e para o sangue escorrendo da própria mão. Vadia, você me paga por isso. A dor que sentiu com o tapa que levou foi fulminante e Lúcia não tinha mais como lutar. O choro descontrolado e a visão embaçada apenas pioraram a situação. Quando ele começou a beijá-la com força, Lúcia rezou, pedindo forças para suportar tudo.